Entre todas as luas que orbitam Saturno, existe uma que, à primeira vista, não deveria chamar atenção alguma, pois seu tamanho reduzido, sua superfície completamente congelada e a ausência de uma atmosfera significativa sugere um ambiente estático, silencioso e sem qualquer tipo de atividade relevante, exatamente como tantos outros corpos gelados espalhados pelo sistema solar. No entanto, observações mais detalhadas revelaram um fenômeno que desafia completamente essa expectativa inicial, mostrando que esse pequeno mundo esconde um comportamento extremamente incomum para um ambiente tão distante do Sol. De sua superfície, gigantescas colunas de material são lançadas continuamente para o espaço, atravessando o vazio como se viessem de um reservatório oculto. E o mais impressionante é que esse material não é apenas gelo ou poeira, mas água em grande quantidade, sendo expelida com força suficiente para escapar da gravidade da própria Lua. Isso significa que não estamos apenas observando um fenômeno superficial, mas a manifestação de algo muito maior escondido abaixo da crosta. E se existe um oceano ativo ali, então a pergunta deixa de ser apenas sobre como isso acontece e passa a ser muito mais profunda. O que pode existir dentro desse oceano oculto? Encélado é uma das muitas luas que orbitam Saturno, e durante décadas foi considerado apenas mais um corpo gelado, sem qualquer característica que a tornasse particularmente interessante, já que seu tamanho reduzido, sua temperatura extremamente baixa e a ausência de uma atmosfera significativa sugeriam um ambiente completamente inativo. No entanto, essa percepção começou a mudar quando a missão Cassini passou a observar o sistema de Saturno com mais precisão, revelando detalhes que não se encaixavam no modelo tradicional de um mundo congelado e estático. Imagens de alta resolução mostraram que a superfície de Encélado não era uniforme, apresentando fraturas extensas e regiões onde o gelo parecia ter sido rompido por forças internas. Essas estruturas, conhecidas como listras de tigre, indicavam que algo estava acontecendo abaixo da superfície, e medições gravitacionais reforçaram essa hipótese ao sugerirem que o interior da Lua não era completamente sólido. Esses dados levaram os cientistas a considerar uma possibilidade que, até então, parecia improvável: a existência de um oceano subterrâneo global, escondido sob uma camada espessa de gelo e mantido em estado líquido por processos internos ainda pouco compreendidos. A confirmação veio quando a sonda Cassini realizou um sobrevoo próximo e detectou partículas sendo lançadas diretamente da superfície, não como fragmentos soltos, mas como jatos poderosos que emergiam das fissuras do polo sul da Lua, indicando a presença de um sistema ativo capaz de gerar pressão suficiente para expelir material para o espaço. Ao atravessar essas plumas, a sonda coletou dados que mudaram completamente a compreensão científica sobre Encélado, pois além de água em forma de vapor e partículas de gelo, foram identificadas moléculas orgânicas complexas e hidrogênio molecular, um conjunto de elementos que não apenas indica a presença de água líquida, mas também sugere a ocorrência de reações químicas ativas no interior da Lua. Esse detalhe é particularmente importante porque o hidrogênio detectado pode ser produzido em interações entre água e rochas aquecidas, um processo semelhante ao que ocorre em fontes hidrotermais no fundo dos oceanos da Terra, ambientes que são conhecidos por abrigar formas de vida mesmo na ausência de luz solar. De repente, Encélado deixou de ser apenas uma lua congelada e passou a ser visto como um dos ambientes mais interessantes para a astrobiologia. A explicação mais consistente para todos esses fenômenos aponta para a existência de um oceano global localizado abaixo da crosta de gelo, não como pequenos reservatórios isolados, mas como um sistema contínuo de água líquida que envolve grande parte do interior da Lua. Esse oceano é mantido em estado líquido graças ao aquecimento gerado pelas forças gravitacionais de Saturno, que provocam deformações constantes na estrutura de Encélado, gerando calor suficiente para impedir o congelamento completo da água, mesmo em um ambiente extremamente frio. Além disso, evidências sugerem que esse oceano entra em contato direto com o núcleo rochoso da Lua, criando condições ideais para reações químicas complexas, incluindo processos que liberam energia, algo essencial para a existência de sistemas biológicos. Quando consideramos esse cenário em conjunto, percebemos que não se trata de um ambiente estático, mas de um sistema dinâmico, profundo e potencialmente ativo, onde diferentes processos físicos e químicos ocorrem simultaneamente. Na Terra, existem ambientes localizados nas profundezas dos oceanos onde a luz solar nunca chega, regiões completamente escuras, onde a vida não depende da luz, mas de reações químicas que ocorrem em fontes hidrotermais, criando ecossistemas inteiros baseados em energia química. Esses ambientes demonstraram que a vida pode surgir e se manter em condições extremas,
desde que existam três elementos fundamentais: água líquida, uma fonte de energia e compostos químicos adequados. E quando comparamos essas condições com o que foi detectado em Encélado, a semelhança se torna impossível de ignorar. Isso levanta uma possibilidade real, mas ainda não confirmada, de que o oceano subterrâneo dessa lua possa abrigar formas de vidas microscópicas. E é justamente aqui que a história se torna ainda mais intrigante, porque existe um detalhe que pode indicar que esse ambiente é ainda mais ativo do que imaginamos. As plumas observadas em Encélado não são constantes, apresentando variações na intensidade e na quantidade de material expelido ao longo do tempo, o que sugere que o oceano subterrâneo não é um ambiente estático, mas um sistema dinâmico em constante movimento. Essa variação pode indicar a presença de correntes internas, mudanças de pressão e interações complexas entre diferentes camadas, criando um ambiente ativo onde energia e matéria circulam continuamente, fatores que são considerados essenciais para a manutenção de processos químicos e biológicos. Observações mais recentes, incluindo dados do telescópio espacial James Webb, indicam que essas plumas podem se estender por milhares de quilômetros no espaço, formando uma nuvem gigantesca de material que se dispersa ao redor da Lua. Esse detalhe muda completamente a escala do fenômeno, pois não estamos mais falando de jatos localizados, mas de um sistema capaz de liberar grandes quantidades de material ao longo do tempo. Encélado deixou de ser apenas uma lua distante e congelada e passou a representar uma das melhores oportunidades para responder uma das maiores perguntas da ciência: a vida existe além da Terra? O que é mais impressionante é que não precisamos perfurar quilômetros de gelo para investigar esse oceano, pois a própria Lua já está expelindo material diretamente para o espaço, oferecendo uma oportunidade única de estudo sem a necessidade de missões extremamente complexas. Cada partícula lançada por essas plumas carrega informações sobre o interior desse oceano oculto, funcionando como uma espécie de amostra natural de um ambiente que até pouco tempo atrás era completamente inacessível. Se algo estiver vivo ali, Encélado pode ser um dos primeiros lugares onde encontraremos evidências concretas de vida fora da Terra. E isso mudaria completamente a forma como entendemos o universo e o nosso lugar dentro dele. E se uma pequena lua gelada escondida nos limites do sistema solar pode abrigar vida, então talvez a pergunta não seja mais se estamos sozinhos, mas quantos outros mundos ainda escondem o mesmo segredo. No próximo vídeo, vamos explorar outro lugar que pode ser ainda mais promissor que Encélado, uma lua onde a possibilidade de vida pode ser ainda maior.